Acordar cedo e enfrentar diariamente ônibus lotado. Assim é a realidade de muita gente que vive em Várzea Grande. São pouco mais de 7 da manhã e todo esse pessoal aqui, enfrenta essa realidade todos os dias. A maioria das pessoas vão para o trabalho, para a escola, em Cuiabá. Sai aqui do terminal de Várzea Grande direto para Cuiabá e o ônibus, por enquanto, não está tão lotado, mas daqui a pouco fica muito cheio. A gente vai falar um pouquinho com eles como que é essa realidade diária enfrentar o ônibus. É horrível, todo dia essa lotação, muitas vezes o motorista fecha a porta, tem gente que está tentando entrar e ele sai sem parar, além da velocidade que muitas vezes ele sai. Isso aqui nem é pouco. É R$ 3,60. Você acha justo esse valor diante do serviço prestado? Não, porque realmente os ônibus são de péssima qualidade, então fica difícil. É caro. É caro, porque a gente não tem conforto, né, no ônibus e a lotação é sempre, hoje está até menos, geralmente é mais. E a senhora, como que é pagar R$ 3,60 para andar de ônibus? Sai muito caro, né? Porque a gente vai em pé, né? Já chega cansado no serviço, né? E a gente trabalha o dia inteiro e vem cansado, né? E vem em pé de novo. Quem entra primeiro ainda consegue se ajeitar, mas olha quem fica por último. Vai espremido na porta mesmo. Os desafios começam antes mesmo de embarcar no transporte público de Várzea Grande. Além da lotação, pessoas que têm algum tipo de deficiência sofrem mais. Valmir, que é cadeirante, passa apuros quando não consegue veículo adaptado com elevador. A estrutura do ônibus aqui não está muito boa, não. Ontem mesmo, para mim vir, eu precisava vir no ponto-socorro, não deu para mim vir porque não subiu o elevador, entendeu? Tem vez que sobe, tem vez que não. Várzea Grande, cidade com 258.594 habitantes, tem mais de 160 bairros. Fica na região metropolitana de Cuiabá, capital de Mato Grosso. No município, em torno de 60 mil pessoas usam transporte público diariamente. A única empresa que opera o serviço na cidade é a União Transporte. A frota está defasada. Os veículos são velhos e sucateados. Tá bem caro, né? Pelo transporte que nós temos aqui em Várzea Grande, tá difícil. Aqui tá precisando de ônibus, precisando mais de coisa melhor para a Várzea Grande, né? A Várzea Grande tá ruim, não tá bom não, certo? A gente faz desde de 70 que eu moro aqui, é sempre nesse entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito. E aqui nós estamos precisando de ônibus. R$ 13,60 é o valor da passagem. O último reajuste foi em março deste ano. O usuário reclama do valor cobrado. R$ 3,60. Caro. Aqui em Várzea Grande teria que ter passagem gratuita igual Cuiabá. Muito caro. Muito caro pelo péssimo trabalho, né? Demora muito. O preço da tarifa é um dos mais altos do país. A União Transporte, da família do deputado Eduardo Botelho, ainda é suspeita de ter aumentado a tarifa em 22%. Um levantamento feito pela Agência Nacional de Transportes Terrestres mostra as tarifas praticadas nas capitais do Brasil. São Paulo, por exemplo, cobra R$ 3,80 pela passagem. O último reajuste foi de 8,57%. O trajeto médio levado em consideração para cada usuário apresentado é de 44 quilômetros e 700 metros. Cuiabá aparece em penúltimo lugar na lista, com valor tarifário de R$ 3,60. O último reajuste de 16,12% foi em março deste ano, mas para um trajeto de 13,5 quilômetros. Fazendo uma análise na tabela apresentada, a capital mato-grossense estaria entre as tarifas mais caras. Várzea Grande estaria no mesmo patamar, considerando a quilometragem média de cada passageiro. Para este engenheiro da Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em transportes, o cálculo tarifário deve ser feito com base na tabela de cálculo do Ministério dos Transportes e Agência Nacional de Transportes Públicos, a ANTP. É um modelo de consenso, né? E nesse modelo de consenso, que é um programa muito bem harmônico, muito bem arrumado, não há passagem não paga. Por quê? O valor da tarifa é uma fração, em que o numerador é o custo total de operar o sistema, que inclui capital, custo do veículo,
conservação, o custo de reposição de um pneu, de uma câmara de ar, o custo de combustível, inclui salários, né? inclui todos os custos e ainda inclui impostos. Tudo isso é custo do sistema, tá? No numerador. Embaixo, no denominador, é o número de passageiros, para quem viaja mais de duas vezes por dia, então passa a ser o número de viagens. O custo total no numerador, dividido pelo número total de viagens, dá o valor de cada viagem, que por definição é a tarifa do serviço. Qualquer item que você mexer nesses custos, altera a passagem. Uma denúncia feita no jornal Circuito Mato Grosso mostra que o valor da passagem de ônibus aprovado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a AGER, pode estar 22% acima do real valor que é aplicado hoje, de R$ 3,60 em Várzea Grande. A documentação analisada para a definição do cálculo considerado como infundado apresenta que os dados de custo da frota União Transportes teriam sido fornecidos unilateralmente pela empresa interessada no último aumento, quando deveriam ser construídos a partir de levantamentos de mercado ou in loco por profissionais da AGER. Se houver fraude, se a empresa pede uma revisão tarifária por conta de aumento, ok, pega o técnico da prefeitura, bota dentro de um veículo e georreferencia o percurso e vai verificar que aumentou 100 metros, 2 metros ou 800 metros. Fora isso, não há possibilidade da prefeitura aceitar novos percursos. E quando ela aceita um percurso desse, o usuário ele tem o direito adquirido do serviço. Então, eu tenho um ônibus que passa a 400 metros da minha casa. Se a prefeitura autoriza a empresa reduzir o percurso dessa linha e botar 1.200 metros, vou direto ao Ministério Público e ele vai fazer com que o meu direito seja restaurado. O jornal Circuito Mato Grosso informou ainda que os indícios da existência de irregularidades se fortaleceram quando a empresa União Transportes apresentou o cálculo com base em uma frota com 92 veículos não isentos de IPVA, sendo que os documentos averiguados não apresentam nenhuma informação que confirme a isenção do imposto. A prefeitura decretou o aumento do ônibus e não houve um questionamento sobre a planilha orçamentária dos custos. O que tem que ser considerado é que, apesar do aumento da quilometragem, também houve um aumento do número de pessoas que circulam no ônibus, porque essas comunidades elas abrangiram um número maior de pessoas. Com isso, hoje nós temos aproximadamente, diariamente, 60 mil pessoas utilizando o transporte coletivo. Nós vamos entrar com um requerimento na Câmara pedindo a planilha orçamentária do reajuste, porque houve um questionamento quanto ao valor, está superfaturado este valor que foi da passagem de ônibus do município de Várzea Grande. Cara, a passagem, aqui é fazer treinamento, mas eu comprar a moto.